Muito boa tarde, mais uma vez, aos que só chegaram agora. Hoje vamos falar um bocadinho de 2D Nesting, uma nova ferramenta dentro do portfólio de produtos do Solid Edge, que eu vou apresentar um bocadinho, e também para quem não conheça bem o processo de nesting, vou também fazer alguma abordagem ao processo para explicar o que é também o 2D Nesting e quais as vantagens que o Solid Edge tem em termos de 2D Nesting. Em primeiro lugar, gostava de vos relembrar que os microfones vão permanecer encerrados durante esta apresentação. Vocês, no entanto, todos os participantes podem participar e podem colocar as vossas questões utilizando a janela de chat da plataforma TeamViewer. Eu, no fim da apresentação, vou disponibilizar algum tempo para poder responder às vossas questões. Aquelas que não conseguir responder, eu vou tomar nota, de forma que depois possa responder mais à frente, mas vou-me esforçar para que todas as questões fiquem respondidas durante este webinar. Agradecer a vossa presença também neste webinar. Já tem sido... para alguns já tem sido comum ter-vos presentes aqui a assistir aos nossos webinars. Muito obrigado. E então vamos falar um bocadinho do que é o 2D Nesting. Também, já agora, antes de avançar, aqui um ponto que me faltava referir, que por questões de confidencialidade, todos os participantes do webinar apenas conseguem ver o apresentador. Por isso, todas as questões que queiram colocar só conseguem colocar ao apresentador. É normal que não vejam mais participantes, isso por questões de confidencialidade. Então, vamos então avançar e falar um bocadinho do Solid Edge 2D Nesting. Em primeiro lugar, o que é o nesting e porque é que é tão importante haver uma ferramenta para fazer este tipo de trabalho? Não só em estruturas metálicas, nós trabalhamos com painéis seccionados ou com planos. Nós também trabalhamos com planos em diversas áreas. Podemos ver aqui algumas imagens de algumas áreas de construção onde nós trabalhamos com planos, e o nesting ajuda-nos, no fundo, a recortar estes planos de forma a aproveitar da melhor forma as nossas chapas, não é? O nesting já vem a ser usado há muitos anos. Pronto, uma das grandes referências desde os primórdios é o corte de tecido. Há muitos anos que é feito o corte de tecido e são utilizadas algumas técnicas de nesting para aproveitar os tecidos de forma a minimizar os desperdícios. No entanto, este processo podia ser feito de uma forma manual ou de uma forma automática, como nós podemos ver aqui. Há vantagens aqui. A questão que se coloca é se utilizando uma ferramenta de nesting conseguimos ser mais eficientes. Será que sim? Será que não? Aqui temos um bom exemplo. As mesmas peças colocadas manualmente, digamos assim, sem grande rigor também, é verdade, mas colocadas com um algoritmo de software. Isto, com estas duas imagens, conseguimos perfeitamente perceber que conseguimos minimizar os desperdícios e conseguimos dessa forma reutilizar os materiais, ou seja, poupando os nossos desperdícios, conseguimos fazer a reutilização depois de todas as sobras de uma forma mais eficiente. Para este caso, isto seria um processo relativamente simples e se calhar até conseguiríamos chegar a um resultado bom para quem tiver alguma prática com Tetris, digamos assim. Podíamos conseguir ter um bom resultado, mas quando nós passamos para coisas mais deste género, ou seja, geometrias mais complexas, torna-se complicado nós percebermos se estamos ou não estamos a otimizar a utilização dos recursos. Então, as ferramentas de nesting, e neste caso o Solid Edge, que é o que eu vou falar hoje, servem sobretudo para isto, para nós conseguirmos aproveitar os nossos cortes, aproveitar as nossas chapas, minimizar o desperdício
de material, e nós sabemos que a matéria-prima é o maior peso, se calhar, na parte de produção de chapa e tudo mais, se calhar, até mesmo na parte de tecido, a matéria-prima tem um peso enorme, e quanto mais otimizados nós formos em termos de poupança deste recurso, melhor para a nossa empresa e melhor para tudo o resto. Em termos, falando um bocadinho relacionado com o Solid Edge, qual é que é a vantagem, ou quais é que são as grandes vantagens do Solid Edge Nesting em relação às outras ferramentas de nesting? Existem N ferramentas de nesting, todos nós sabemos, algumas máquinas de corte também já trazem alguns softwares de nesting, ou os próprios fornecedores de máquinas de corte a laser ou de jato de água, também já têm algumas ferramentas de nesting. Para nós, utilizadores de Solid Edge, algumas das vantagens que nós temos aqui, a primeira é logo o facto desta ferramenta fazer parte do portfólio das ferramentas de Solid Edge, ou seja, do grupo de ferramentas que nós temos para o Solid Edge. É uma ferramenta standalone. E o que é que eu quero dizer com isto? Standalone não tem obrigatoriamente de estar, não é dentro do Solid Edge, é uma ferramenta à parte e trabalha paralelamente ao Solid Edge. E nós já vamos ver porque é que isto pode ser uma vantagem. Mas, ou seja, é uma ferramenta de standalone, pode estar no mesmo computador, ou até pode estar instalada num outro computador, não tem qualquer limitação em termos de utilização de Solid Edge e do Solid Edge 2D de nesting. Trabalha com formatos nativos Solid Edge, PSM ou PAR, e também importa os formatos neutros mais comuns nesta área, que é o DXF e o DWG. São as linhas de corte, também trabalha com estes dois formatos. E aqui uma das grandes apostas no nesting também foi em termos de algoritmo. Foram feitos alguns testes. Está comprovado que este algoritmo, o algoritmo de nesting do Solid Edge, neste momento é um dos mais ou o mais eficiente do mercado, por diversas razões. Em primeiro lugar, porque o nesting é contínuo até a ação de stop, ou seja, vai haver sempre uma otimização do processo de nesting até que eu diga que quero parar. Como é óbvio, esta otimização vai chegar a uma altura que vai tender a estabilizar, ou seja, uma curva logarítmica em termos de crescimento, mas eu posso colocar a ferramenta a fazer o cálculo, por exemplo, no final do meu dia de trabalho, e deixar que ele calcule até ao outro dia, e vai haver sempre uma tentativa de otimizar todo o processo de forma a que eu tenha o maior aproveitamento. Esta ferramenta, como é óbvio, também exporta para os formatos de Solid Edge, .par, ASM ou DFT, são os três formatos: peça, os assembly ou draft, desenho 2D, e exporta também em formatos neutros, ou seja, é compatível depois com os muitos formatos de leitura universal de algumas máquinas de corte, por exemplo, é o DXF e o DWG. Outra das grandes vantagens, e isto é uma grande diferença em relação a muitas das outras ferramentas de nesting, é a possibilidade de utilizar em simultâneo vários tamanhos de chapa. Eu posso ver dentro do meu armazém de material quais é que são os stocks que eu tenho, ou quais é que são as dimensões de chapa que eu tenho disponíveis, ou que o meu fornecedor me pode fornecer, e a partir desses stocks consigo fazer então o nesting utilizando chapas diferentes, tamanhos diferentes. Se a peça couber numa chapa mais pequena, eu vou ter um desperdício menor do que estar a utilizar uma chapa maior, como é óbvio. Isto também é uma das grandes vantagens. Outra vantagem, também em relação a outras ferramentas, é a seleção do melhor resultado. A maioria das ferramentas de nesting vai fazendo a otimização e só me deixa escolher o último resultado de nesting. Neste caso não, nós vamos tendo sempre
várias etapas com vários resultados e nós não somos obrigados a escolher o último, embora por norma o último vai ser o que terá o melhor aproveitamento, mas nós podemos por alguma razão escolher um dos outros resultados. Outra vantagem que nós podemos ver aqui também nesta imagem é a capacidade de aproveitar vazios de outras peças, também para colocar peças mais pequenas. Aquilo ia ser sucata a partir do momento, ou desperdício, a partir do momento em que eu tenho dentro do meu cálculo peças com áreas mais pequenas que caibam dentro daquelas janelas, daquelas aberturas, eu consigo então otimizar aqui o aproveitamento da chapa, aproveitando também estas janelas ou estes vazios de outras peças. Outra vantagem, também aqui descrita, tem a ver com o controle do ângulo das peças. Já tive conhecimento de algumas queixas neste aspecto, pessoas que eventualmente preferiam tentar um nesting manual, porque muitas vezes o nesting as ferramentas de nesting que tinham colocavam as peças ou inclinavam-nas ou rodavam-nas ou colocavam-nas com ângulos esquisitos, digamos assim, e isso tornava o corte mais lento. Se a máquina estivesse a trabalhar em dois eixos simultâneos, podia tornar o corte mais lento do que trabalhar só num eixo, a cortar só num eixo. E aqui nós, com esta ferramenta, com o Solid Edge Nesting, nós conseguimos bloquear então o ângulo e a tolerância de inclinação. Se nós não quisermos que as peças sejam inclinadas, se quisermos que a peça tenha uma posição específica, nós conseguimos dizer ao Solid Edge, então ao Nesting, para que trabalhe apenas com a peça naquela posição. Senão, eu posso trabalhar livremente uma rotação, com uma tolerância de rotação de 90 graus, de 180 graus, por aí fora, e o Solid Edge vai escolhendo a melhor ou vai otimizando a posição da peça. Depois, também para terminar aqui, em relação a esta informação das vantagens relativamente ao nesting, nós conseguimos tirar também relatórios resumidos e detalhados de todo o processo e, como eu estava a falar ainda há pouco, há 2 slides atrás, sendo esta uma ferramenta standalone, pode trabalhar em paralelo, e se estiver a trabalhar em paralelo ou no mesmo computador ou noutro computador, nós conseguimos poupar tempo, porque podemos estar a fazer outra coisa enquanto o software está a fazer o cálculo do nesting. Okay? Isto é o leque digamos assim, de vantagens que nós temos com a ferramenta Solid Edge 2D Nesting. Vamos passar um bocadinho, vou-vos mostrar um bocadinho, agora depois de toda esta introdução teórica, vou-vos mostrar um bocadinho como é que funciona. Perguntava a alguém se tivesse alguma dúvida que quisesse colocar, pode colocar as dúvidas que tenha. Mais uma vez, relembro que as dúvidas devem ser colocadas no chat. Os vossos microfones vão estar encerrados, por isso, se tiverem alguma dúvida, pedia que colocassem essa dúvida então na janela de chat. Tenho aqui alguém a perguntar-me, uma pergunta bastante interessante. Esta ferramenta está adaptada para máquinas de corte laser, jato de água, sim. Nomeadamente estas são as opções mais utilizadas, digamos assim. Mas, no entanto, é possível, sim, adaptar a outro tipo de máquinas, por exemplo, guilhotinas. O Solid Edge, quando importa, e vamos já ver isso a seguir, quando importamos as peças, podemos escolher qual é que é o tipo de corte e de que forma é que vai ser o corte, e além disso, ele faz-me uma avaliação da peça de forma a perceber se ela pode ou não pode ser cortada por aquele método.
ok? E vamos ver isso já a seguir, vamos passar aqui para os Solid Edge. Eu já estou na minha janela de Solid Edge. Aqui dentro, vamos fazer a partir desta máquina, vamos fazer o nesting de algumas das chapas. É utilizada aqui muita chapa. Eu já tenho aqui uma configuração para todas as chapas da minha Gates 14 de aço inox. E pronto, e vamos reutilizar ou vamos fazer o nesting de todas estas peças. Se vocês estiverem a utilizar, quem utiliza o Solid Edge, a ferramenta de nesting vai sempre à procura da versão flattened da peça. Por isso, vocês, se quiserem utilizar o 2D nesting, têm de sempre converter as peças na versão flattened para que depois elas possam ser importadas. Dentro do próprio Solid Edge, vocês têm aqui no separador Tools, tem aqui o atalho, então, para o Solid Edge 2D Nesting. Vocês podem picar aqui diretamente a partir do atalho, ou podem abrir normalmente a partir do Windows, porque a ferramenta está disponível no Windows. Ela já está a abrir. Vamos aguardar só aqui um bocadinho. Abriu aqui numa janela ao lado. Só um bocadinho para passar para este monitor. Ok. E cá estamos nós. Pronto. Aqui vamos fazer podemos já ter um projeto criado, vamos fazer um novo projeto. E agora neste novo projeto nós podemos iniciar por importar as nossas peças, ok? Vamos importar aqui as peças a partir do Solid Edge. Temos aqui a pasta com todos os ficheiros do nosso Solid Edge. Vamos fazer Open. E aqui começa o processo de importação e o processo de verificação de todas as peças. Ok, em relação, estou aqui a fazer uma questão, estou aqui a colocar a questão se ele ao ler os fecheiros dá para pôr as quantidades. Ou seja, por exemplo, se nós estivermos a fazer desta máquina, dizer que eu quero fazer 20 máquinas e ele diz-me qual é que é a quantidade de peças necessárias para as 20 máquinas. Não tenho a certeza. É uma questão que eu não vos consigo responder. Não conheço forma de o fazer, mas é possível que sim, que ele consiga ler a Bill of Material, ou seja, a BOM ou a Parts List de uma montagem, e em função da Parts List conseguir importar, ou seja, importar o valor de peças. Eu aqui estou a importar diretamente a partir da pasta, por isso ele vai-me importar com a quantidade de 1, ou seja, para cada uma das peças, e depois eu coloco a quantidade manualmente. Mas é uma questão que eu posso eventualmente pesquisar e pedir até a quem faz essa questão se pudesse enviar um e-mail para nós ficarmos com o registro, porque nós aqui não temos a certeza, eu não consigo ter a certeza de que empresa se trata. Pedir que enviasse um e-mail com a questão para que nós possamos ajudar também nesse aspecto. Este processo aqui de importação das peças, como eu estava a dizer, vai fazer uma avaliação de todas as peças que estão a ser importadas, vai avaliar se para todas elas existe ou não existe o flatten da peça e depois, depois de fazer essa avaliação, vamos aqui ver, por exemplo, neste caso, foi detectada uma peça que não tem o flat pattern, ou seja, ele não vai conseguir importar esta peça para a minha análise de nesting. Isto também é bastante importante, é um relatório importante que nós temos acesso. Depois aqui vai ser feita então a tal avaliação, e aqui estava eu a dizer que eu posso dizer qual é que é o processo de corte que eu vou utilizar aqui para as minhas peças. Eu penso que este processo de corte pode ser adaptado em função do processo de corte que eu defino para os meus contornos. Eu depois vou ter uma verificação do estado. Se todas as peças que apareçam a verde é porque está tudo ok, é aprovada a geometria.
as peças que apareçam a amarelo pode haver problemas na geometria, e as que apareçam a vermelho têm problemas definitivamente. Neste caso temos aqui 3 peças a amarelo. Vamos aqui esta primeira peça, a 1684. O que é que se passa aqui? Há aqui uma zona, eu consigo ver sempre o preview do flat pattern da peça, há aqui uma zona que acaba em tangência e desta forma eu consigo ver que há aqui uma dificuldade, dependendo do tipo de corte que eu utilizo, pode haver aqui dificuldade em termos de corte. Vamos ignorar esta peça, vamos passar aqui à próxima. Esta próxima tem aqui outra zona em que eu consigo ver que o meu perfil não é, ou seja, o meu corte não é normal à superfície, e não sendo normal à superfície também pode dar um warning, porque eu posso ter uma máquina que não corta em ângulo, que tenha de cortar sempre normal à superfície, e aqui posso ter problemas. Vamos, por exemplo, exemplificado aqui, vamos por simplesmente eliminar esta peça. Eu posso remover esta peça selecionada, depois podia tratá-la mais à frente, se quisesse. E aqui mais uma vez tem a ver com as folgas, ok? Tenho aqui uma zona que também com uma pequena folga. Eu posso ter dificuldade dependendo do método que uso para corte. Posso ter dificuldades para cortar esta peça. Vamos ignorar também esta situação e vamos submeter então estas minhas peças, sendo que eu posso definir escalas também e posso definir unidades de trabalho, se quiser, aqui dentro do meu 2D Nesting, aqui durante a importação. Vamos submeter e depois aqui tenho então as quantidades, tenho as áreas de corte para cada uma das peças, tenho aqui a informação de qual é que é a área de cada uma das peças, a distância de corte para cada uma das peças, tudo mais em termos de aberturas ou de número de cortes, quantos cortes é que vou ter, áreas internas, áreas externas. Tenho aqui informação para cada uma das peças, tenho aqui o preview e sempre a informação de corte para cada uma delas. Como eu disse, além de peças de SolidEdge, eu depois posso organizar aqui as minhas tabelas por distâncias maiores, distâncias menores. Posso organizar aqui também por nome. E além de fecheiros SolidEdge, podemos importar também fecheiros, por exemplo, DXF. Vamos importar estes dois. Está a verde, quer dizer que o processo está tudo ok. Vamos avaliar. E pronto, e aqui, como eu estava a dizer, a quantidade é 1. Vamos aqui aumentar a quantidade. Vamos para todos eles, ou para a maioria, colocar aqui a quantidade 2. E vamos aqui este, por exemplo, 4. Este vamos pôr também 4. Este vamos pôr 2. 4. 2 para todas elas. E vamos pôr aqui 6, por exemplo, e 6 nesta também. Ok. Tenho aqui também informação logo quantas peças é que eu tenho únicas e quantas peças é que vão ser testadas, ou seja, dependendo da quantidade, eu vou ter 35, são as 35 peças que estão inseridas, mas vou cortar 84 peças porque muitas delas vou cortar a dobrar e a quadriplicar. Depois disto, depois de termos definido então as quantidades e as peças a cortar e de ver aqui o relatório, vamos avançar aqui para as folhas, ok? E o que é que são as folhas? São as nossas chapas. Eu aqui consigo dizer então, criar as minhas chapas. Posso ter vários templates de chapa ou posso criar então aqui manualmente cada uma destas dimensões e posso dizer para utilizar todos estes templates em simultâneo de forma a que ele faça o nesting com todos eles. Tenho aqui então os meus templates, tenho o preview de cada um desses templates e depois passamos aqui então para a parte do nesting. O que é que nós temos aqui no nesting? Temos então a possibilidade de rotação e o ângulo de rotação, ou seja, a tolerância mínima e máxima em termos de rotação. Depois podemos definir aqui a opção de espaçamento, ou qual é que é a distância entre cada uma das peças, dar aqui um espaçamento entre cada uma das peças e um espaçamento entre a peça e o limite da chapa.
Se a chapa tiver que ser agarrada com algum tipo de grampo ou algum tipo de fixação, posso ter que dar aqui um espaçamento maior na lateral para cada uma destas chapas. E depois, a partir daqui, só tenho que fazer. Depois aqui a direção de nesting é como é que vai ser representada aqui no gráfico e aqui visualmente. E depois, a partir daqui, é só fazer start. E o software vai logo começando a dar resultados. Ou seja, eu tenho aqui dentro do rank alguns resultados. Podemos ver o gráfico em termos de aproveitamento, percentagem de material que está a ser aproveitado. Como eu disse, a curva é logarítmica, ou seja, ele vai ter um crescimento maior inicialmente, mas depois o crescimento tendencialmente tem tendência a abrandar. Eu vou tendo sempre os vários resultados de nesting. Como eu disse, o nesting vai ser sempre contínuo. Ele só vai parar quando eu der, então, a ordem de paragem. Eu vou só ver aqui algumas questões que estão a ser colocadas aqui dentro da nossa janela. Ok, tenho aqui alguém a pedir-me para enviar se é possível o número de peças, fazer o cálculo do número de peças por máquina. Sim. Eu vou dar essa resposta por e-mail depois. Ok. Em relação às chapas, é possível colocar diferentes chapas? Alguém está aqui a fazer a questão se é possível colocar diferentes chapas. Eu não sei se estão a falar diferentes chapas, diferentes espessuras, mas para cada cálculo de nesting nós temos de fazer com espessura única. Digamos que, não sei se a pergunta é essa, mas eu assumo que diferentes chapas estamos a falar com tamanhos de chapa diferentes. Se estivermos a falar de, por exemplo, materiais diferentes ou espessuras diferentes, eu penso que dessa forma deveríamos ter que fazer uma análise de nesting dependendo do tipo de material ou do tipo de espessura de peça. Depois tenho aqui uma pergunta. Dentro da opção de direção de nesting e tendo em conta que dava para utilizar vários tipos de chapa, dá para dar inclinação dentro deste nestings a alguma peça? Sim, dá. Dá para podermos inclinar uma peça. Se nós, dentro do começo da operação de nesting, eu por acaso não fiz esse procedimento, mas nós da inserção das peças, da mesma forma que nós conseguimos ver o relatório de cada uma das peças, o que é que temos em termos de corte e em termos de posição, nós conseguimos dar a própria rotação a uma peça específica e bloquear essa peça, essa rotação. Ok, a questão de há bocado, diferentes chapas, múltiplas espessuras. Ok, a pessoa referia-se mesmo a múltiplas espessuras. Eu julgo que não, porque eu quando faço uma operação de nesting trabalho para peças com uma espessura. Eu não tenho, eu penso que aqui, mas posso verificar, também não tenho a certeza. Não tenho a certeza se consigo dizer se há peças que são feitas em chapas de uma espessura e peças que são feitas em chapas de outra espessura. Normalmente eu tenho
faço uma análise nesting para peças com a mesma espessura de chapa. Okay? Outra questão bastante pertinente, se esta ferramenta de nesting está incluída em alguma versão de Solid Edge ou ou se é um módulo à parte. É um módulo à parte. Não vem em nenhuma versão de Solid Edge para já, pelo menos em Solid Edge 2020. Não conseguimos saber se no futuro pode ou não pode ser adicionada alguma versão de Solid Edge, mas neste momento é um módulo à parte, com licença também à parte. Ok, eu acho que eu já respondi. Eu não sei se me falhou aqui alguma questão. Se eu não respondi a alguma questão que foi colocada aqui, eu pedia que depois fizessem via e-mail e nós depois podemos falar um bocadinho mais em relação a isto. É possível que também haja algumas dúvidas em relação à forma de licenciamento, à versão e tudo mais. Também, se quiserem colocar mais algumas questões, podem fazê-las em relação depois por e-mail, essas questões. Pronto, eu aqui, como podem ver, o processo está a estabilizar, ou seja, nós chegamos a uma altura que podemos ter aqui alguma otimização, mas ela vai ser muito curta. E por isso chegamos a esta altura, ou podíamos deixar que ele fizesse mais incremento, mas podíamos chegar aqui e fazíamos stop então ao nosso processo de nesting. Conseguimos andar sempre aqui para trás para ver qual é que foi o incremento. Nós estamos a chegar aqui perto dos 87, ou estamos nos 87,73 em termos de margem de aproveitamento de chapa, depois de chegarmos a este resultado. Como podemos ver aqui no resultado, também estamos a utilizar templates de chapa diferentes, ou seja, temos aqui uma chapa maior que esta. Dependendo de todas as chapas que nós consigamos colocar na, dependendo do número de chapas que nós, ou dependendo do número de templates de chapa que utilizamos, nós podemos ter aqui resultados diferentes. Há aqui outra questão em relação também à parte da guilhotina, se é possível otimizar estes cortes com utilização com guilhotina. É certo que há aqui muitas operações que não dão para ser feitas a guilhotina. Eu tenho de analisar essa questão. Não consigo responder para já a essa questão. De facto, não sei se dá nem se não dá, e para estar a dizer que não dá também, não quero estar a induzir em erro sem ter a certeza dessa questão. Mas eu vou dar a resposta a esta pessoa depois por e-mail numa próxima fase. Ou se quiser colocar também, se quiser enviar um e-mail, também pode enviar um e-mail a colocar estas e outras dúvidas que tenho. No final do processo de nesting, só para terminarmos, temos aqui então a exportação dos nossos resultados. Exportar em formato Solid Edge, em DWG ou DXF, e depois os relatórios sumariados ou relatório detalhado. Como eu disse, eu posso exportar não apenas o último resultado de nesting, mas posso selecionar cada um destes resultados e exportar um deles, ok? Não preciso obrigatoriamente exportar o último. Posso exportar diversos resultados de nesting. Depois, em termos de ranking, nós vemos qual é que é o melhor. Nós temos aqui sempre o relatório de aproveitamento e temos aqui o número de chapas que estão a ser utilizadas. Temos também o resultado em relação ao tempo, ou quanto tempo é que demorou a fazer esta análise. Depois podemos exportar aqui ou em DXF ou DWG. Depois tenho aqui todas as operações de exportação e qual é que é a versão que vamos utilizar para exportação. Vamos fazer aqui cancel. Ou então, em próprio Solid Edge, também tenho aqui todas as operações de exportação e como é que eu quero fazer, 100 polegadas, 100 milímetros, por aí fora. Depois de exportar, todos os resultados vão diretamente ser abertos no meu Solid Edge
Depois, dependendo das exportações, eu posso abrir isto em draft, ou abrir em part, ou assembly, por aí fora. Ok? É tudo personalizável. Espero que este pequeno webinar tenha sido elucidativo em relação à ferramenta de Solid Edge 2D Nest. Como podem ver, é uma ferramenta bastante prática e bastante simples de utilizar, ainda assim bastante poderosa. Eu vou só aqui voltar atrás nas peças, só para vermos aqui a questão da posição. Por exemplo, eu posso selecionar uma peça específica e posso dar-lhe uma ação, ou de rotação, ou de fazer flip horizontal, vertical, para mirror, mas posso, por exemplo, dar-lhe aqui uma rotação, dizer OK, e a partir daqui trabalhar com esta peça nesta rotação, fazer o nest da peça nesta rotação. Pronto, eu posso fazer para esta, como posso fazer para outras. Se, por exemplo, encontrar uma peça que eu acho que não esteja na posição ideal em termos de rotação, posso rodá-la eu manualmente e depois fazer a análise com a peça nesta posição. Ok? Dou então por terminada a minha apresentação. Como disse, ia ser uma apresentação relativamente curta. Algumas questões que possam ter ficado no ar, vou tentar respondê-las o mais breve possível por e-mail. Pedi às pessoas que enviassem o e-mail com esta e outras questões, caso tenham outras questões. O e-mail está aqui neste último slide. E podem enviar para solidedge@cadflow.pt, ou se tiverem outro contacto dentro do departamento de Solidedge, também podem enviar para esse contacto ou ligar-nos. Nós também estamos disponíveis para vos atender. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Estou por terminado então o nosso webinar e até uma próxima.